Na opinião aí de vocês, como que vocês percebem, né, o desgaste do gênero slasher a partir do fim dos anos 80 e primeira metade dos anos 90, como que isso acabou, de certo modo, ajudando a moldar o primeiro Pânico? Pânico. É porque Pânico ele teve essa cara de ser o filme meta, né? De fazer uma referência justamente para tentar se construir em meio a esse desgaste. Acontece muito isso, né? O gênero se estabelece, aí dá o boom, tipo, sucesso, tipo, igual foi o sucesso slasher assim. É uma cena que se tornou histórica. Até agora é engraçado. Tipo, eles mataram a Drew Barrymore. Já apresenta a personalidade do Drew Barrymore e já corta e mata ela de cara, assim. E como que a comédia romântica aí encontra o seu pesadelo em Pânico? Tem um lance que eu acho interessante, tipo, a perversão, assim, adolescente, meio já rolando, assim, tipo, porque o jeito como o Billy Loomis chega no quarto para a janela, isso é muito comum, então, enfim, é um tropo, já é um clichê de filme, assim, tipo, o namorado chegar pela janela. Eu tava pensando muito nisso em questão do que ele estabelece dentro do slasher mesmo, né? Porque o slasher também tem esse clichê dessa protagonista inocente que não pode se despertar sexualmente, né? Porque o despertar dela tem que vir através da violência. O próximo tópico aqui, para a gente comentar, são as pistas que o filme dá de que o Stu e o Billy são culpados, ou pelo menos escondem um segredo. É Fazendo bem umas coisas. usual, né, nesses filmes, essas piadas. Esses personagens que estão completamente. Esse ciclo de amizade do protagonista que está completamente avulso a ideia do perigo que está lá fora. Claro que nessa cena dá para pescar meio que perceber, notar alguns sinais de alguma coisa estranha no Stu, no Billy, numa forma como eles trocam brincadeiras entre eles. Aí meio que o Billy fala alguma coisa e o Stu fala, obrigado, amigo. Tipo, meio que um defendendo o outro, assim. Temos aí. A gente tem uma assassina solta, um toque de recolher, a cidade decretou um toque de recolher, e o pessoal resolve fazer uma festa. O que essa galera dos anos 90 estava tomando, gente? Eu posso fazer uma pergunta para vocês dois? Assim, vocês não fariam a mesma coisa, não? Vamos ser honestos. Ah, o sensacionalismo em cima disso tudo, como a tragédia vai se tornando parte de um imaginário, que inclusive é uma coisa que está em toda a franquia Pânico, é uma coisa que vai se expandindo a cada filme. A Courtney Cox, né, que interpreta a Gale, é uma atriz assim tão é uma atriz tão boa, porque ao passo que Pânico vinha sendo construído como franquia, Friends ia sendo construída como um grande sucesso da TV americana, ela estrelando Friends com a Mônica e ao mesmo tempo ali sendo a Gale. E quando você olha, se você comparar ali, pelo menos, né, porque tem 2 temporadas de Friends antes de Pânico 1, mas a partir da terceira temporada, em que já coexistem esses universos, Friends na TV e Pânico no cinema, você quase não reconhece como sendo a mesma atriz. A Mônica é uma personagem totalmente deslocada ali, cheia de manias de limpeza e tudo mais, uma personagem riquíssima, muito bem construída nas 10 temporadas de Friends, ao mesmo tempo que a Gale é uma personagem, por vezes, inescrupulosa, com essa questão da imprensa e tudo mais,
uma personagem muito humanizada também, né? Ela tem esse lado inescrupuloso, mas ela tem esse lado humanizado, principalmente em relação ao Dewey e em relação a Sidney. E assim, você olha, você fala, caramba, é a mesma atriz. E aí elas chegam numa animação danada. A comida tá aqui. Cara, isso é de um humor muito interessante, essa construção, porque a casa tá lotada de gente, tem muita bebida, tem muito adolescente fazendo merda pra casa fora, e as duas chegam, cada uma com uma sacolinha, com um pacotinho de salgadinho, a comida tá aqui. O Wes Craven participa dessa cena, como o zelador da escola, e o zelador da escola se chama Fred. Malditos delinquentes. Me chamou do quê? Hã? Não é você, Fred. Que coisa. Então, tem muito a ver. É muito interessante essa cultura de cinefilia, assim, que se criou em torno de locadoras e, tipo, cinefilia mesmo, né? Cineclubismo, inclusive, tipo, no 2 tem o lance da faculdade de cinema. Só existia em película. Você só podia ver eles no cinema. Era muito mais difícil de construir um repertório cinéfilo a partir disso, de ter contato com tantos filmes. E isso acontece mais ou menos no momento em que o cinema também já está ficando mais referencial, né? E aí a gente chega, né, nessa quase sequência final, que são as regras dos filmes de terror, que é onde o Randy, com toda a sua habilidade, toda a sua experiência em funcionário de uma videolocadora, ele vai falar às claras quais são as regras e como que a gente percebe isso, essa construção, desde os anos 70. Claro, toda regra tem exceção. Então, alguns filmes têm o Final Boy em vez da Final Girl, mas a gente vai tendo essas regras aí contadas pelo Billy, pelo Randy, perdão. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre essas regras aí, o que é recorrente, o que é mudado, enfim. Espaço aberto para vocês comentarem as regras dos filmes de terror. Uma das regras principais é da mocinha virgem, né? A primeira coisa que eu tô lembrando, eu já mencionei muito Black Christmas aqui, velho, mas é porque, tipo, é uma coisa que eu já tinha comentado até com o Luca, né? Uma das coisas mais, eu acho mais curioso no Black Christmas é que, tipo, ele vai no caminho oposto ao que se consolidou como slasher depois, sendo meio que nos primeiros. Que ela quer fazer, na verdade, um aborto, né? Uhum. Então, assim, ela obviamente já é uma pessoa, já é uma mulher sexualmente ativa, mas ainda existe um papel, existe um papel mais assumido de feminilidade nela, na real, do que na heroína típica de slasher, porque a heroína típica de slasher, ela tende a meio que negar essa sexualidade e ficar bem que num limbo a gênero, e assumindo esse papel masculinizado da violência, uma vez que ela tem que combater a violência. Isso acontece com a Jessie em Black Christmas também, mas ela começa num lugar bem feminino, tipo, ela tá grávida. Eu tô grávida. Como?
tô grávida. Jess, isso é maravilhoso! Eu não quero ele. Você não quer ele? Não. Eu vou fazer um aborto. Você não pode tomar uma decisão como essa. Você nem me perguntou. Eu nem ia te contar. Jess. Eu quero que a gente tenha um bebê. Eu vou citar um texto que tinha nos primórdios da internet, na época que eu conheci, por exemplo, o trabalho do Felipe Guerra e tal, e aí tinha um site que ele fez uma tradução, assim, meio quebradinha, de um artigo que circulava em sites americanos, que era como sobreviver a filmes de terror. E aí ele levava isso para o lado do humor. Mas, basicamente isso, tipo, faça uma cópia da sua chave, porque o personagem sempre vai perder a chave, não atenda o telefone, e eram umas regras assim meio loucas. Pode falar, Vitor. Não, porque eu tava lembrando aqui o Slasher ele tem muito essa relação. Ele tem uma relação de repressão sexual, né? Assim, historicamente. Ele tá nesse lugar em que o sexo e a curtição, eles são geralmente condenados. Eles estão fadados a serem destruídos. Eles não surgiram exatamente ao mesmo tempo, mas eventualmente eles cruzaram o mesmo caminho da epidemia da AIDS, né? Assim, chegou um momento em que o slasher estava ativo, que isso estava rolando. Mas eu nem sei se dá para dizer que isso influenciou, né? Porque eu acho que o que influenciou mesmo foram os movimentos buscando liberdade sexual e liberdade em vários sentidos, e que, nesse sentido, talvez o slasher tivesse uma posição até mais conservadora. Você não encontra uma resposta a isso. Mas, enfim, eu estava lembrando de um slasher que eu gosto bastante. Ele é o slasher gay, na verdade. Tipo, é o único slasher gay que eu já vi, na real. Me deu um branco do título aqui, mas... Pânico também meio que é um slasher gay. Hã? Até Pânico é meio que um slasher gay. Não, mas tipo, Hellbent. Tipo, Não, ele é, tipo, assumidamente, ele se passa entre um grupo de amigos todos... É um grupo de amigos todos gays, que eles vão pra noitada e, assim, eles chegam a uma boate de sadomasoquismo. Tem um momento que eles estão lá. E é muito genial isso, porque tem um momento em que um dos amigos sobe no palco para um show, e o show é porque eu acho que eu não lembro se é Halloween. É Halloween, total Halloween, tanto que o principal, que quer ser policial, tá fantasiado de policial. Uma fantasia com um uniforme de verdade, que ele pegou emprestado. Mas já tá tendo os assassinatos, né? E lá eles fazem um show com um dos caras como um assassino. E o filme começa a construir essa cena como se fosse assim, começa a gerar essa dúvida se vai acontecer alguma coisa ali ou não. Não acontece, tá tudo certo ali. Mas, velho, é muito legal. Ele tem umas sacadas muito boas. Tipo... Mas é porque eu mencionei esse filme, na verdade. Apesar de que o protagonista aqui, ele também que é o Final Boy, ele também é mais bobinho, por assim dizer, do que os outros amigos dele. Assim... Você vê que não, na verdade, porque tem um amigo que é muito mais bobo, que geralmente seria o... Mas é um slasher que ele vai acontecer em um ambiente muito mais sexualizado, e que ele meio que assume isso, ele não julga tanto essa posição quanto outros slashers. Os assassinatos até estão ocorrendo ali naquele lugar, mas não é necessário num lugar, assim, num ambiente muito sexual. E o assassino é um cara sem camisa de tanquinho, né? Tanquinho sem camisa, bem padrãozudo, fortão, mascarado, claro. Mas os personagens, eles não vão morrendo de acordo com o quanto eles transam. Ele não vai... Por mais que ele constrói... Ele
digamos que ele até coloca um julgamento em cerca do ambiente, assim, desse tipo de ambiente, como algo É bem subversivo, então. mas ele não coloca esse julgamento em cima dos personagens. Eu acho isso interessante. Uhum. Eu acho que ele é justamente isso, Lucas, subversivo. Eu acho que ele subverte muito nesse sentido, o papel tradicional do slasher. Até porque o protagonista é um cara que passa a maior parte do filme stalkeando, cara. Quer dizer, ele fica meio que seguindo o cara que ele tá afim, tipo... Tem até um termo em inglês para isso que eles não usam, mas tem um termo muito tipo, que é o título, inclusive, do filme do filme com o Al Pacino, Cruising, o título Parceiros da Noite. Sim. Mas eles têm esse termo em inglês que é caçar, e é isso que ele fica fazendo, né? Ele tá afim daquele cara, ele fica meio que rodeando esse cara. No fim, ele consegue esse cara. Olha. Mas, assim, é uma coisa meio doida também, porque enfim, eu não vou falar... Mas é um filme bem legal, eu recomendo, assim, eu acho bem interessante, assim. E é um filme de orçamento um pouco mais baixo, menos conhecido e tal. Nossa, fiquei bem curioso para ver agora. Você falando essa questão do Stalker, né, da figura do Stalker. Tem um filme brasileiro, se não me engano, de 2018, O Segredo de Davi. E é um filme bem nessa linha, assim, muito legal. É um filme que eu gosto bastante. E é sobre um estudante de cinema. Então, assim, não queria assustar vocês, mas é um estudante de cinema e ele começa a matar as pessoas e gravar os assassinatos, assim. Então, é bem legal. E aí, Eu entendo, eu tenho vontade de fazer isso um dia também. Pois é. E quando eu conheci vocês na mostra lá, eu tô assim, eu vou me tornar amigo desses caras, porque geralmente os amigos são os últimos a morrer. Se eles começarem a matar as pessoas... Não, mas brincadeiras à parte, eu acho que eu sou mais do melodrama mesmo. Provavelmente vou arrumar um motivo para chorar, ao invés de matar pessoas. Então, aí eu tô mais seguro, então. Sofrer. Tá. Comigo você tá. O Luke, ele é mais a figura do Slash. Vamos tomar cuidado com ele. Tá. Não, beleza. There are certain rules that one must abide by in order to successfully survive a horror movie. For instance, number 1, you can never have sex. Big no-no! Big no! I'm a dead man. Sex equals death, okay? Number 2, you can never drink or do drugs. No, the sin factor. It's a sin. It's an extension of number 1. And number 3, never, ever, ever, under any circumstances, say, I'll be right back. Because you won't be back. I'm getting another beer. You want one? Yeah, sure. I'll be right back! You see, you push the laws and you end up dead. Okay, I'll see you in the kitchen with a knife. Rapidinho, vamos comentar um pouquinho tá dando reflexo, a trilha sonora do filme. Capa. Exatamente, a capa lá no VHS é a capa do CD, olha só que bacana. E assim, é uma trilha bem marcante ali dos anos 90, embora ele não use músicas novas, né? Assim, tenha a trilha original do Marco Beltrame e tal, mas ele usa músicas que já tinham sido, de certo modo, consolidadas. Então, por exemplo, tem a música... agora me fugiu qual que é a música aqui, mas, enfim, que fala lá na letra sobre Romeu e Julieta e tal, que havia sido usada numa outra gravação na minissérie A Dança da Morte, né, baseada na obra do Stephen King. Okay, time's up, stud bucket. You see what you do to me? You know what my dad will do to you? Yeah.
Boa noite a todos vocês. O nosso programa de hoje está sensacional. Romeo and Juliet are together in eternity. Romeo and Juliet, 40,000 men and women every day. Romeo and Juliet. Tem a música School's Out, que é tocada rapidamente numa cena em que a Sidney e a Tatum estão conversando na casa da Sidney, e aí essa música é tocada. Inclusive, essa música eu acabo usando um versinho dela no meu livro, Pelo Caminho, porque fala exatamente da escola, né? Está acabando o ano letivo, e é bem isso, assim, embora eles não estejam no fim do ano letivo, mas eles estão nesse período de transição, aparentemente é o último ano deles, né? Porque já tem essa questão da vida sexual ativa, tem essa questão... E aí, no filme 2, eles já estão na faculdade, então, provavelmente, aquele ali é o último ano deles, no colégio, e aí toca essa School's Out. What if Cottonberry is telling the truth? Maybe he was having an affair with your mom. And your dad was always out of town on business. Maybe... Tem a que vai se tornar a marca registrada da franquia Pânico, que é a Red Ride Randy, que vai tocar em todos os filmes Pânico, com exceção do 4 ou do 3, não sei, acho que é do 4, que é o único que não toca essa música. E que depois vai se tornar popular também na série... Isso, ela toca na série. E toca também, 2 anos antes de Pânico, ela também estava presente numa cena do filme Debi Lloyd. É um filme de comédia e tudo, mas a cena em que o Lloyd ele é roubado por uma velhinha na cadeira de rodas, toca essa música também. You'll see him in your nightmares, you'll see him in your dreams. He'll appear out of nowhere, but he ain't what he seems. You'll see him in your head on the TV screen. Hey buddy, I'm warning you to turn it on. He's a ghost, he's a god, he's a man, he's a guru. You're one microscopic cog in his catastrophic plan, designed and directed by his red right hand. Sure is quiet. God, look at this place. It's the town that dreaded sundown. Where the viaduct looms like a bird of doom as it should and crack. Where secrets lie in the border fires and wires, imagine we never can. It's a strange, the bridge is past the sun. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Coat with... Desculpa, senhora. Será que pode trocar $1? Então acaba, e essa música se torna um marco, né, da franquia Pânico. Todos os filmes Pânico vão ter essa música. Então, assim, acaba se tornando uma trilha bem marcante, né? Para o ano ali de 1996, são músicas. Talvez ela se torne marcante porque sejam músicas que estejam ali unindo 2 gerações. A gente está falando de jovens dos anos 90, mas a gente tem que pensar, como vocês dois falaram no começo do programa, não são jovens adolescentes. Eles são adolescentes no filme, mas são todos atores com mais de 20 anos. Então, eles eram adolescentes, na verdade, nos anos 80. Né? Esse auge ali, eles com 16 e tudo, é finalzinho dos anos 80. Então, talvez
seja uma trilha marcante exatamente por unir essas duas gerações. O que o pessoal estava ouvindo nos anos 80, o que o pessoal está ouvindo agora nos anos 90, e aí fazer essa ponte aí, chegando às músicas que são tocadas no filme. A própria seleção da trilha sonora, né? Porque tinha também essa questão do lançamento da trilha sonora em mídia física, que acabava ajudando a popularizar o filme, né? Então aqui, por exemplo, o CD de Pânico. Então tinha esse lançamento da trilha em mídia física. Então a pessoa ia ao cinema, a pessoa gostava do filme, pouco tempo depois que o filme estava em cartaz, saía ali a trilha sonora, depois o filme ia para home video, a trilha sonora continuava sendo vendida nas lojas, então tinham esses produtos paralelos ao filme, não era só o filme. Eu tenho filme no cinema, eu tenho filme em VHS, eu tenho o CD do filme, então isso, infelizmente, se perdeu com o tempo. Hoje em dia não tem mais, assim, mídia física é uma coisa que decaiu muito, né? Realmente só para colecionador agora, porque no Brasil reduziu muito a produção. Nossa, muito. A gente não tem produção de Blu-ray aqui, né? Que é a tecnologia mais recente. Praticamente acabou, mano. Não, velho. Filme brasileiro lançado em Blu-ray por aqui. Não tem. É bizarro. E é bizarro que eles são lançados lá fora, muitos deles. O Auto da Compadecida recentemente foi lançado em Blu-ray por aqui. Sim. Isso. Eu até comprei. Eu tenho o box dos anos 2000. E aí eu fiz questão de comprar esse box agora, porque realmente, assim, é um item muito raro. E aí até, enfim, mas isso que você comentou é engraçado porque os filmes eles são lançados lá fora, igual essa restauração do Zé do Caixão, foi a pedido de um estúdio lá fora, para poder lançar em Blu-ray e DVD lá. E aí, talvez, né, de acordo com o Paulo, responsável pela restauração, e pelo Pronel Marins, filho do Zé do Caixão, pode ser que ano que vem saia aqui no Brasil. Mas ainda é um grande talvez, infelizmente. E o produto está bombando no mercado estrangeiro, né? E é um produto nosso. Então, assim, deveria ter esse lançamento oficial no Brasil. E, infelizmente, não tem. O Auto da Compadecida... Pode falar, perdão. Acaba saindo meio como um produto de luxo, né? Porque, assim, como bem supérfluo, por assim dizer. Ainda mais sendo a questão da alta qualidade, do HD, no caso de Blu-ray, porque, tipo, já existe no DVD. E aqui não faz muito sentido. Até a questão dos impostos aqui, que acabam sendo muito altos, né? Sim. Então, e para um mercado que é muito pequeno, faz mais sentido produzir em alguns centros só que tem mais isso, e quem quiser dos outros lugares, esporte e tal. Até de importe, né, no caso. Até de importe tem uma coisa ou outra, na real. Tipo, eu não sou colecionador nem nada, mas tem uma coisinha ou outra que eu gosto. Mas... Eu até li uma reportagem, foi antes da pandemia, né? Então, sim, o cenário também mudou muito com a pandemia. Mas que os únicos 2 filmes brasileiros que eram, assim, relançados constantemente, que não saíam de cartaz, eram exatamente Central do Brasil e o Auto da Compadecida. E aí o Auto da Compadecida, um produto Globo Vídeo, né? Central do Brasil não é um produto Globo Vídeo, embora na TV aberta seja exibido pela Globo e tudo, mas não é um produto necessariamente Globo Vídeo, mas são os 2 produtos que estavam sempre sendo relançados. E aí, mas com a pandemia deu uma complicada aí em tudo, mas aí a gente teve esse lançamento recente do Auto da Compadecida. É só falar, tipo, eu até me considero meio que colecionador, assim, continuo com os hábitos colecionistas, assim, tipo, vira e mexe ainda não tão intensamente igual eu já fui, assim, tipo, teve um hiato, assim, uma época, tipo, quando eu mudei de casa eu perdi muita coisa, inclusive alguns eu doei, tipo, uns que se quebraram, se perderam, tipo,
Mas também até por causa do... encareceu muito e foi se perdendo, assim. Tipo, a produção diminuiu muito e agora, tipo, por ser um artigo de luxo, também e tá cada vez mais caro, e aí eu dei uma diminuída também. Mas como eu não tô em casa agora, dá mais daria para ver praticamente metade da coleção aqui atrás. Mas Para além da produção ter diminuído aqui no Brasil, o dólar aumentou muito, valorizou muito, de real desvalorizou aqui. Sim. Então, assim, uma coisa que, beleza, se for. Uma vez eu importei um DVD da Branca de Neve Platinum, $45. Chegou aqui e custou uns 100 conto. Tipo, o dólar era R$2, isso faz muito tempo. Outro dia, esses dias aí, eu peguei um que seria tipo $60, um pouco mais caro, beleza, que o outro. Eu paguei 300 e pouco. Pois assim, tipo, antes era R$2, agora é 5. Então, assim, isso dificulta muito para nós, né? Sim, na pandemia, eles lançaram nos Estados Unidos o box do Sexta-feira 13. E aí, com as edições estendidas de Jason Vai para o Inferno e da parte 2, que tem uma cena que ela foi considerada perdida por muitos anos, e aí eles conseguiram salvá-la. E aí eu tenho um amigo morando lá e tudo, eu perguntei para ele como que estava lá o preço e tal, e a gente foi fazer a conversão, isso na pandemia. Ela ia sair em reais quase R$900, assim, isso na pandemia. Então hoje está uma loucura. Aí a Obras Primas está lançando, né? Então a gente tem que aguardar aí para ver como que vai ser esse lançamento da Obras Primas aqui. Acredito que sejam essas versões, essas edições estendidas, mas realmente está uma loucura esse mercado, infelizmente. O imposto complicou muito também, né? Porque antes a gente tinha uma isenção até $100, que depois virou até $50, e que agora é até nada. E, assim, é um imposto de 80%, se eu não me engano, esse produto. Beleza, você E paga aí uns 500 compra o produto e ainda tem que pagar mais 400 de imposto. E ainda tem essa questão da desvalorização dos próprios estúdios, porque antes esses produtos importados ainda vinham pelo menos com legenda em português. E agora muitos não estão vindo nem com legenda. Então, assim, você, além de você pagar muito caro para ter o produto, você ainda tem que ser uma pessoa poliglota. Você tem que entender inglês, espanhol, porque o trem não vem nem com a legenda em português. Então, assim, é tenso. Você paga caro e você não tem nem a legenda em português. Então, são poucos que estão vindo com a legenda. Então, ainda tem isso. No more pencils, no more books. E como saber que não foi você? Oi. Oi, Billy. Talvez sua mente doentia tenha perdido o botão da realidade. Já pensou nisso? Você está absolutamente certo. Eu sou o primeiro a admitir. Se fosse um filme de terror, eu seria o principal suspeito. É isso mesmo. E qual seria o seu motivo? É o milênio. Os motivos são incidentais. Milênio? Milênio, eu gostei dessa. É muito boa. Milênio. Bom garoto. Milênio. Boa palavra, rapaz. E você tá me dizendo que ele não é um assassino? Mas vamos falar lá do fim de Pânico. O que vocês gostariam de pontuar, né, dessa sequência final? Chegamos ao clímax, descobrimos quem é o assassino e é isso, né? Momento da grande revelação. Inclusive, antes de vocês comentarem, eu quero falar aqui porque o Pânico ele teve 2 dublagens. Além, né, obviamente, a versão original em inglês e tudo. A primeira dublagem, ela é muito fiel, foi a que passou na TV e tal, ela é muito fiel aos diálogos originais. A segunda dublagem, que foi lançada em DVD, ela perde algumas coisas, inclusive tem uns erros, assim, por exemplo, o Dewey fala para a irmã dele, né? A irmã dele fala, a Sidney vai dormir lá em casa, e aí o Dewey fala, a mãe dela sabe, a mãe dela tá morta há um ano,
Sério, a mãe dela tá morta há 1 ano. Puta que pariu! É sério, muito bem dublado, Pânico. Sério. E a dublagem original... Incrível, a dublagem original, ela... ele fala, a nossa mãe sabe, porque o Dewey, ele é bem dependente da mãe dele. You gonna be able to come down to the station and answer a few questions, Sid? Oh, shit. Sydney! God, Sid, I'm so sorry I was late. Are you all right? Tatum, you can't be here. There's official crime scene. It's okay. Her dad's out of town, all right? She's staying with us tonight. Does Mom know? Yes, Doofus. Let's get you out of here. She'll be okay. Você vai poder ir até a central e responder algumas perguntas, Sid? Ah, droga! Sidney! Desculpa eu ter me atrasado. Você está bem? Tatum, você não pode ficar aqui. Isso é o cenário de um crime oficial. Tudo bem. O pai dela está fora da cidade. Ela vai ficar em casa essa noite. E a mamãe sabe? Sabe, bobão. Vamos tirar você daqui. Pode ir até a delegacia para responder algumas perguntas, Sid. Ai, droga, Sidney! Sid, desculpa por eu ter chegado tarde. Tatum, você tá não bem? pode ficar aqui. Essa aqui é a cena de um crime. Tá tudo bem. O pai dela tá viajando. Ela vai dormir na nossa casa. Tá, e a mãe dela sabe disso? Sim, tonto. Vamos embora daqui, Sid. Você vai ficar bem. Assim, ele é aquele cara que tá chegando na idade adulta e tudo. Tanto que, quando ele conhece a Gale, ela fala que numa pesquisa ela se mostrou a mais popular entre homens de 14 a 24 anos. E o Dewey tem 25. Então, aí ela fala assim com ele, eu perdi você por pouco. Aí ele fala com ela, eu fiz 25, eu tive 24 um ano inteiro. Ou seja, né, durante esse último ano dele, até os 24 anos, ele assistiu o programa dela. Isso na versão original e isso na primeira dublagem. Na segunda dublagem, ele fala para ela, eu tenho 25, eu sou bem grandinho, assisto o que eu quiser. Enfim, né, não tem esse mesmo... não tem esse mesmo humor. Is there a problem on campus? No, everything's under control. Well, of course, you're here. You're not supposed to be here. I know. I should be in New York covering the Sharon Stone stalker, but who knew? You look awfully young to be a police officer. I'm 25 years old. You know, in a demographic study, I proved to be most popular amongst males 11 to 24. I guess I just missed you. If I may say so, Miss Weathers, you are much prettier in person. So you do watch the show? I'm 25. I was 24 for a whole year. Please, call me Gale. Problema no campus? Não, está tudo sob controle. Bem, é claro, você está aqui. E você não deveria estar aqui. Eu sei. Eu deveria estar em Nova York cobrindo a história do assassino de Sharon Stone, mas quem sabia? Me parece muito jovem para ser oficial de polícia. Tenho 25 anos de idade. Sabe, num estudo demográfico foi provado que sou muito popular entre os homens de 11 e 24 anos. Perdi você por pouco. Desculpe, estou atrapalhando você? Se me permite, senhorita Withers. É muito mais bonita pessoalmente. Então você assiste o programa? Tenho 25 anos. Tive 24 durante o ano inteiro. Por favor, me chame de Gale. E algum problema na escola? Não, tá tudo sob controle. Claro, você está aqui. Você não devia estar aqui, né? Eu sei, eu devia estar em Nova York falando do perseguidor de Sharon Stone, mas... Quem ia imaginar? Você é muito jovem para um policial. Eu tenho 25 anos. Sabe, numa pesquisa eu demonstrei ser a mais popular entre homens de 11 a 24 anos. Eu acho que eu perdi por pouco. Me desculpa, eu tô atrapalhando você? Se me permite, senhorita Weathers, é muito mais bonita pessoalmente. Então você vê meu programa. Eu tenho 25 anos. Sou bem grandinho, assisto o que eu quiser. Por favor, me chame de Gale. E a segunda cena é essa, que ele pergunta para a irmã dele. A mãe dela, sabe? A mãe dela tá morta. A premissa do filme é essa. Na versão original e na primeira dublagem, na primeira dublagem, ele pergunta se a mãe deles sabe. Aí tudo bem. E aí, nossa, o nível de desleixo, né, velho? É um nível de desleixo, exatamente. E aí, no final, eu acho que perde também a nova dublagem, infelizmente, porque na versão original e na primeira dublagem,
eles fazem aquela referência a Apollo, né? Ele chega, o Stu vira para o Billy, Houston, temos um problema, né? Quando a arma some, e aí a Gale aparece como a grande salvadora com o revólver na mão. E na dublagem nova, do DVD, ele simplesmente fala, cara, a gente está com um problema aqui. Então, assim, tem esses desleixos. Now! Houston, we have a problem here. What? The gun, man, the gun. I put it right there. It's not there. Where the fuck is it? Right here, asshole. Anda! Tá bom. Houston, temos um problema aqui. O quê? A arma, cara, a arma. Eu coloquei bem aqui, não está mais aqui. Ela está, sumiu. Estou aqui. Agora! Tá bom. Cara, a gente tem um problema aqui. O quê? A arma, cara. Eu coloquei aqui e não tá mais. E onde é que ela tá? Aqui, seu idiota. Mas, enfim, eles usam, né? Eles até brincam ali que o motivo é o de menos, mas que eles vão falar que foi o milênio, né? É um filme de 96. A grande preocupação da humanidade era o mundo vai acabar na virada do milênio. Então, assim, entre essas piadinhas internas e essas referências, o Pânico, ele constrói esse suspense que vai chegar a esse clímax. É um clímax maravilhoso. E a gente tem a revelação desses dois assassinos. E eu queria que vocês comentassem um pouco sobre esses dois assassinos aí. Acho que a primeira coisa que me vem à cabeça, na verdade é uma coisa que eu já disse, né? Mas tanto esse homoerotismo, que eu acho que remete muito ao Fecho Diabólico, quanto essa questão que vai se repetindo nos outros Pânicos, dessa banalização da violência dos personagens ao redor daquilo, e vai inclusive nessa falta de motivo dos personagens, né? Que é uma sacada muito boa, eu acho, porque é todo mundo muito fútil ali, né? Ao invés de tentar justificar aquilo, ele só abraça uma certa futilidade daqueles personagens. Isso eu acho meio massa. Eu acho meio doido o quanto a Sidney, ela vai se calejando tanto que no final ela nem parece mais a mesma personagem, né, do início. Tipo, ela já tem uma certa força ali, pelo menos, assim, logo de cara ela já enfrenta a Gale, mas ela... quando chega ali é tipo, só dá um tiro, só dá mais outro tiro. Sei lá, é meio massa, né? É massa ver esse arco dela se concretizando e a partir daquilo é tipo, só ela puta da vida que já de saco cheio. Não é nem muito traumatizada, porque a figura da Final Girl numa posição de trauma é uma figura bem clássica, né? Halloween, ele acaba nessa posição, nesse lugar num nível que, tipo... o Michael Myers, ele sendo essa presença que vai estar sempre lá, né? Ele é uma figura que não é abatida. Me deu um branco aqui. Eu vou chamar ela de Jamie Lee Curtis, porque eu esqueci o nome da personagem. Sim, é a Laurie Strode. Isso, Laurie.
A Laurie, ela termina o filme em posição fetal. Tipo, Sim. Quem a salva é o Dr. Loomis, né? Ele é que surge como esse herói, empunhando uma arma para aniquilar o Michael. What's the boogeyman? As a matter of fact, it was. Em A Hora do Pesadelo, ainda tem uma posição de uma certa... A Nancy, ela ainda, de certo modo, ela fica indecisa em relação a esse pesadelo, porque por mais que ela consiga, até certo ponto, separar aquilo, parece que ela continua no loop de sonhos. Ela só consegue enfrentar aquilo como uma ilusão, como uma posição do momento. Nada. Nossa. Está claro. Vai terminar logo e não vai ficar mais tão claro. Se sente melhor? Estou me sentindo maravilhosa. Dizem que você chegou no fundo quando não consegue se lembrar de ontem. Não, querido, eu vou parar de beber. Eu não estou mais com vontade. Ficou acordada por minha causa ontem à noite? Parece um pouco cansada. Não. Eu acho que tive um sono pesado. Que bom. Até logo. Tchau. Para! Oi, gente. Acredita nesse fog? Acredito que tudo é possível. Tchau. Vamos nessa? Ai! Ai, que susto! Aí, eu não fiz isso. Glenn, para com isso! Eu não tô fazendo nada. O que tá acontecendo com as janelas? Não! Mamãe! 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 Ah! 1, 2, Fred vem te pegar. Por mais que em Pânico, na franquia, essa condição cíclica em que sempre vai surgir um assassino e que a Sidney, ela vira meio que essa estrela nessa Final Girl permanente que sempre tem que ser testada. E justamente pelo papel dela tem que ser retomado porque ela surge um culto em volta dela. Sim. Um culto muito perverso, mas ali naquele primeiro filme ela chega num lugar de... É muito interessante ver a Final Girl de saco cheio, né? Porque geralmente a gente tem essa figura tão... Termina o filme vivo, mas tão traumatizado. Sim, o caso da Sally, de O Massacre da Serra Elétrica, da Laurie, de Halloween, elas terminam um filme... Nossa, o da Sally é um exemplo perfeito, porque assim, ela termina o filme fugindo toda fodida. Sim, cara, aquela cena é maravilhosa. Aquela cena é de uma beleza visual incrível.
decomposição fetal da Laura, mas eu acho que isso daí é um exemplo até melhor, né? Assim, a Final Girl geralmente ela termina destruída. Ela pode até conseguir se salvar, mas ela termina destruída. Uhum. É Se a gente que é for um dos pensar- poucos filmes assim, que eu consigo pensar que a Final Girl ela termina mais forte, na verdade. De alguma forma. Isso. Porque se a gente for parar para pensar, a própria Alice de Sexta-feira 13, tudo bem, ela consegue destruir ali a figura antagônica, mas ela termina no hospital. E, assim, meio paranoica também, porque ela acha, tem aquela cena final que ela não sabe se é um pesadelo ou o que é do Jason vindo do lago e buscando ela e tal. Então é bem isso, né? Essas Final Girls aí, ó. Sally, Laurie, Alice, a Nancy, todas elas terminam. E termina até relativamente bem, considerando essas outras. Exato, porque elas terminam muito fragilizadas. Elas começam o filme bem, de certo modo, sim. Estão vivendo a vida e tudo, e terminam fragilizadas, hospitalizadas, machucadas. Aquela coisa bem dentro do Né? traumatizada, bem, ainda inteira. E a Sidney, ela consegue, né, de certo modo assim, se superar, digamos assim. E aí é onde nós criamos esse trio também que vai acabar migrando para Pânico quase que eternamente, que é Sidney, Gale e Dewey, porque o Dewey é o personagem que mais leva facada na franquia e sobrevive, segura o spoiler, a gente comenta um outro filme depois, mas assim, o cara é quase que, né, quase que imortal, assim. E aí, exatamente, Sidney, Gale e Dewey, todo filme tem esse arco. Eles se reencontram, eles lutam, o Dewey leva várias facadas. Eu acho interessante, acho que é no quarto filme, porque assim, ele leva uma facada no primeiro, aí ele aparece mancando no segundo, ele leva mais um monte de facada no segundo, aparece mancando no terceiro. Assim, eu acho que ele leva tanta facada que quando é no quarto, ele não manca. Eu acho que uma facada anula a outra ali, porque ele tá andando normalmente no filme 4, assim, de tanta facada que ele, eu acho que os nervos já se reconstruíram. É algo muito louco. Mas é isso, é um final apoteótico, né, de Pânico. Mas eu tô pensando aqui é que no final, quando a Sidney vai. Quando ela atira mesmo, né? Quando ela atira na cabeça do Billy. Ela tá em volta, se eu não me engano, tá a Gale, mas ao invés do Dewey tá o Randy lá, né? Ele morreu no filme seguinte. Isso, o Randy. Porque o filme faz parecer que ele vai. Ali eu senti. A sensação que passa é que ele vai ser uma figura importante também, né? E vai continuar ali. Sim. Essa figura metalinguística, isso meio que caracterizar muito a série. E. Não, ele morre no segundo. Uhum. E é uma das mortes mais bacanas do segundo. Assim, tem duas mortes que eu gosto muito no segundo. Quando a gente for comentar Pânico 2, eu falo dele. O que eu acho massa no segundo é que tanto a Gale quanto o Dewey, eles ganham tanta importância que vira praticamente uma comédia romântica. Exato! Não! Perfeito, perfeito. Luca, pode falar. Inclusive, eu ia só falar, tem até o tropo narrativo de que a gente acha que, porque o Dewey é policial, ele foi até xerife lá quando chega o quinto filme e tal, tipo, aí que ele vai fazer alguma coisa, tipo, a franquia inteira, a única vez que ele faz alguma coisa até de matar um assassino é no terceiro filme, porque a Sidney ainda dá a dica pra ele, fala, atira logo na cabeça, tipo porque é algo, tipo, o tropo que é estabelecido já nesse primeiro filme, porque o Randy canta a pedra, né? Tipo, tem que atirar na cabeça. Senão ele volta. Exato. E aí, gente, pra gente encerrar aqui, a gente volta pro começo do nosso programa.
a gente começa falando desse desgaste do slasher na virada dos anos 80 para os anos 90, como que na primeira metade dos anos 90 a gente só tem sequência, a gente tem quase nada, assim, começando do zero. A gente tem Halloween 5 e 6, A Hora do Pesadelo 6 e 7, Sexta-feira 13, parte 9, Brinquedo Assassino, parte 3, e aí surge Pânico, exatamente na metade da década, né, 1996, e aí, exatamente, Pânico inicia uma série infindável de imitações. Como eu falei aqui, o próprio Kevin Williamson, ele vai reutilizar a sua fórmula diversas vezes, com Tentação Fatal, Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, e aí tem outros diretores com Prova Final, Lenda Urbana e tudo mais, e também as paródias, porque aí as paródias ganham aqui uma nova força, que é Todo Mundo em Pânico, o Histeria, que é considerado o primo pobre de Todo Mundo em Pânico. E então, assim, o Pânico, ele parte desse desgaste do cinema de terror dos anos 80. Ele, assim, hoje é um exagero a gente falar que ele reinventa o cinema, mas sim, ele dá um novo gás para o cinema ali em 96, e ao mesmo tempo ele abre essas portas para uma nova sequência que vai se desgastar, né? Que aí, além da própria franquia Pânico, com 2, 3, 4, né, o 4, 10 anos depois e por aí vai, mas também esses outros filmes que passam a ser uma cópia, assim como acontece nos anos 80. Então é muito louco quando a gente olha o Pânico como esse produto dos anos 90, né, partindo de um desgaste e ao mesmo tempo renovando o cinema e ao mesmo tempo abrindo as portas para um novo ciclo que vai se desgastar na virada do milênio. Então, para a gente poder encerrar aqui, eu queria saber agora de cada um de vocês, Vitor e Luca, qual o seu filme de terror preferido? Olha, dentro do slasher, com certeza Black Christmas, mas em terror no geral, nossa, é porque é tão amplo, né? É um pouco... Tipo, será que os demônios contaram com terror? De pré-slasher, eu falo logo que é o próprio Pânico, esse que a gente tá falando hoje. E só que, de forma geral, eu costumo falar que é Exorcista. Eu gosto muito de personagens, então, assim, eu sou muito fã do Jason, do Chuck, mas se eu tivesse que escolher um filme de terror, um único filme, eu ficaria com o Massacre da Serra Elétrica. Eu gosto... Olha, o que me deu mais medo, mas eu não acho que seja necessariamente o meu favorito, foi A Profecia. Bom, então é isso. Agradecer vocês, agradecer o pessoal de casa que acompanhou ao longo dessa semana toda aí o nosso debate sobre Pânico. E a nossa próxima sequência de programas vai ser sobre Nosferatu, de 1922. Aproveitando que o novo Nosferatu chegou aí aos cinemas, a gente vai falar sobre Nosferatu de 1922, uma curadoria do Vitor, e eu espero todos vocês. Então, muito obrigado e até lá.